Olá, meu amigo, minha amiga, que alegria, que prazer em tê-lo comigo para mais um capítulo da nossa jornada estudando Jesus Cristo através das Escrituras. Neste em questão, nós vamos estudar este assunto bastante interessante, muito empolgante, que é a profecia das 70 semanas de Daniel. Sim, apesar desta profecia ser exclusivamente relacionada à nação de Israel, ali nós podemos observar também a salvação oferecida por Deus através do seu Filho Jesus Cristo. No intervalo entre a semana 69 e 70, nós vamos ver que Deus abre um espaço para ofertar e salvar todos aqueles que desejarem abraçar a salvação oferecida pelo seu Filho Jesus Cristo. Bom, antes de nós analisarmos especificamente a profecia que está no livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 24 até o 27, vamos entender o contexto que se deu esta profecia. O capítulo 9 do profeta Daniel, esse profeta que foi levado cativo junto com a nação de Israel por Nabucodonosor, de Israel para a Babilônia. Ele então era um jovem e foi instruído em toda a ciência da Babilônia e exerceu o reino da Babilônia, dos Medo-Persas, como oficial, e não apenas como oficial, mas ele também exerceu o ministério celestial, ministério divino de profeta. Ele profetizou dentro dos palácios reais. E no capítulo 9, em específico, este profeta, ele então estuda os livros das profecias de outro profeta do seu povo, chamado Jeremias, e entende que o tempo que eles deveriam ficar cativo havia se cumprido. O profeta Jeremias havia profetizado que o cativeiro deveria durar 70 anos. Por que 70 anos? Tem toda uma razão para isso, não é o foco deste estudo em específico. Bom, ele observou que o tempo de cativeiro havia se cumprido, os 70 anos, então ele se coloca a orar, a confessar o pecado seu e do seu povo e pedir misericórdia para o seu Deus, o Deus de Israel, para restaurar a sorte de Sião, restaurar a nação de Israel. E então, em meio à sua oração, acontece isso que nós iremos ler a partir do versículo 24. Estando eu ainda falando e orando, e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo de meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me à hora do sacrifício da tarde, a mesma hora que Jesus Cristo expirou na cruz do Calvário, às 3 horas da tarde, às 15 horas, a hora nona. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Aqui o anjo, então, vai começar a proferir a profecia das 70 semanas. É importantíssimo, imprescindível, nós atentarmos para alguns detalhes dessa profecia para podermos interpretá-la corretamente, porque existe muitas interpretações. Eu irei apresentar uma respaldada, evidentemente, aqui pela palavra de Deus. Evidentemente que todos os demais que têm sua interpretação
também dirão que irão interpretar respaldado pela palavra. Aí você deverá julgar e pedir graça a Deus, iluminação pelo Espírito Santo e tirar as suas próprias conclusões. Agora, vamos atentar. Veja só, olha, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Veja só, então, Daniel preocupado com a nação de Israel, com o santo templo do Senhor, com o monte santo do Senhor, e o anjo diz, Daniel, 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, e não mais. 70 semanas. Cumprindo as 70 semanas, veja só o que é que deve acontecer. Tá? Cessar a transgressão após a conclusão das 70 semanas. Esta é a profecia, esta é a interpretação lógica. A gente não vê uma outra interpretação não ser esta. Veja, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? Para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Santíssimo era o lugar mais reservado no templo. E veja só, vamos continuar. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, eu vou grifar aqui com outra cor, para restaurar o quê? O templo? Não, para restaurar e para edificar a Jerusalém, a cidade. E até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, deixe-me grifar aqui, 7 semanas e 62 semanas. Então, observe, vai sair um decreto para o povo regressar a Jerusalém, reedificar a cidade. Então, contará deste decreto 7 semanas, depois mais 62 semanas. E o que deve acontecer ao final dessas 62 semanas? Observe, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado quem? O Messias. Então, passará 7 semanas, mais 62 semanas, totalizando 69 semanas, a cidade será reedificada e o Messias será morto, será cortado, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. Ele firmará, veja só, o príncipe de um povo, observe, ele firmará aliança com muitos por 1 semana. Então, depois das 62 semanas, o Messias é morto, aí virá um príncipe de um povo que vai fazer exatamente isto com a cidade, mas antes ele firmará uma aliança com muitos e na metade desta semana fará cessar o sacrifício e a oblação e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Bom, então nós já fizemos essa interpretação prévia. Antes de nós entrarmos nos mínimos detalhes, deixe-me reforçar, frisar isto, porque é bastante importante, tá? Então, observe aqui, são 69 semanas até a morte do Messias. Desde o decreto para a reedificação da cidade até a cidade ficar reedificada são 7 semanas. Aí passa mais 62 semanas, vem o Messias e é morto, ungido. Sim,
Aí vai vir a última semana, que nós vamos analisar, que esta última semana, pela nossa interpretação, ela ainda não se cumpriu. Bom, mas vamos agora analisar detalhes por detalhes, já depois desta análise prévia. O nosso calendário, é interessante que nós precisamos ajustar o nosso calendário com o calendário bíblico. O nosso calendário é o calendário denominado calendário gregoriano. Por quê? Já vamos ver por quê. Porque o Papa Gregório ordenou uma reforma neste calendário. E o calendário bíblico, denominado também de calendário profético, ele tem uma leve diferençazinha para o nosso calendário e precisamos ajustar isto para as datas não dar tantas divergências. Então vamos ajustar isto. O nosso calendário, ele foi primeiramente instituída pelo imperador, por Júlio César, e ele introduziu o calendário mediante o ciclo da Terra em torno do Sol. O calendário, a princípio, era de 365 dias e um quarto de dia, 365,25 dias. E a cada 3 anos tinha o ano denominado de ano bissexto. Só que a cada 400 anos, de 400 em 400 anos, havia uma diferença significativa de 3 dias. E aí, para resolver este problema, o Papa Gregório XIII, seguiu o Conselho de Sábios e propôs em 1582 suprir 3 anos bissextos de 400 em 400 anos. Então, o nosso ano, o nosso calendário é contado com o ano de 365 dias, 24,21. Então, este aqui é o nosso calendário, é a contagem de dias do nosso ano, calendário gregoriano. Agora, o calendário bíblico, ele é levemente diferente. Por quê? Ele é constituído de 30 dias e o ano 360 dias. Como nós sabemos disso? Porque a própria Bíblia nos diz. Isso vai ser importante porque as profecias elas têm que se ajustar perfeitamente. Não pode dar margem de dupla interpretação. Então, vejamos aqui Gênesis capítulo 7, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês. Naquele mesmo dia, começou-se as chuvas do dilúvio. Romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. Então, veja bem, segundo mês e dia 17 do segundo mês. Agora, vamos ver Gênesis capítulo 8, versículo 4. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17, sobre os montes de Ararate. Então, aqui nós vamos ter 7º mês, dia 17. Capítulo 7, versículo 24. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Aqui nós temos, portanto, do segundo mês ao 7º mês, 5 meses. E esses 5 meses totalizam 150 dias. Veja, Gênesis capítulo 8, versículo 4. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. Então, nós temos que o calendário bíblico, ele é constituído de 30 dias e o mês 30 dias e o ano bíblico ou profético 360 dias. Isto é importante para nós fazermos esses ajustes. Olha, as 70 semanas de Daniel, elas não são semanas de dias, evidente, são semanas de ano. Por quê, professor? Por que, Osair? Pelo seguinte, se nós contarmos ali desde o decreto de reedificação de Jerusalém até Jesus Cristo, não vai dar dias, vai dar anos. Então, é evidente que essas 70 semanas, elas são de anos. Então,
total de anos nessas 70 semanas. Cada semana tem 7 anos. Então, 70 vezes 7 vai dar 490 anos bíblicos ou proféticos. Um total de 176 dias, 176.400 dias. Agora, nós precisamos transformar esses anos proféticos em anos do nosso calendário, porque as marcações de tempo que nós temos é mediante o nosso calendário e não o calendário profético. Para transformar os anos bíblicos em anos do nosso calendário, nós vamos pegar o número de dias proféticos e dividir pelo número de dias do nosso calendário, do nosso ano, que são 365 dias, 24 e 21. Nós temos 176.400 dias proféticos, dividido por 365,24 e 21. As 70 semanas vão totalizar 483 anos no nosso calendário. E nós vamos ver que 69 semanas já se cumpriram. 69 semanas se cumpriram, que totaliza no nosso calendário 476 anos. Então, quantos anos das 70 semanas de Daniel foram cumpridas? 476 anos do nosso calendário. E por que nós dizemos isto? Observe agora em Neemias capítulo 2, versículo 1 ao 8, o início da contagem das 70 semanas. É importante nós prestarmos bastante atenção nos ajustes da profecia e do cumprimento desta profecia, porque há divergências em alguns intérpretes em achar que essas 70 semanas iniciaram-se em Esdras, no decreto registrado no livro de Esdras. Nós vamos ver que não. Por quê, professor? Pelo seguinte, porque as profecias bíblicas, elas não podem deixar margem de duplas interpretações. Basta nós observarmos as profecias proferidas e já cumpridas, principalmente sobre Jesus Cristo. Todas as profecias dadas sobre Jesus, elas foram cumpridas minimamente na íntegra. Jesus Cristo, por exemplo, poderia ter nascido em qualquer cidade? Não, mas a profecia determinava que ele nasceria em Belém. Veja que sacrifício foi para Maria e José sair da região onde eles estavam até Belém, viajar com Maria prestes a dar à luz, mas a profecia tinha que se cumprir. Jesus Cristo poderia entrar em Jerusalém de qualquer forma, mas não, havia uma profecia que ele entraria triunfantemente montado num jumentinho. E assim ele o fez para cumprir integralmente. As profecias bíblicas, elas têm que se cumprir integralmente, porque senão nós podemos abrir margem para duplas interpretações, e aí quem é que poderá dizer quem está e quem não está certo na sua interpretação? Então vamos nos atentar. Neemias capítulo 2, versículo 1 a 8. Sucedeu, pois, no mês de Nissã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. E eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém, eu nunca estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade e o lugar dos sepulcros de meus pais assolada, e tendo sido consumidas as suas portas ao fogo. E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros de meus pais,
para que eu a reedifique. Qual era a função de Neemias? Retornar a Jerusalém para que eu a reedifique. Isso é importante porque o decreto registrado em Esdras, ele é muito específico, dizendo que o retorno era para reedificar o templo. E houve muita tribulação, muitas complicações na reedificação do templo, houve pausas e ali a profecia não se ajusta. Por quê? Porque a profecia, voltando lá na profecia de Daniel, capítulo 9, veja só que a profecia é específica. Observe, eu grifei aqui em azul. Restaurar, para restaurar, o anjo dizendo, ó, para, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, está bem específico que a ordem é para reedificar Jerusalém. Então, as 70 semanas, ela inicia-se exatamente neste decreto registrado em Neemias, capítulo 2, versículo 1 ao 8. E quando se dá este decreto? Exatamente na nossa contagem de tempo, no ano 445 a.C. No ano 445 a.C., inicia-se então as 70 semanas, passa-se 7 semanas, então essas 7 semanas são 49 anos, a cidade é reedificada, aí volta a contar 72 semanas até a morte do ungido. O ungido é morto no ano 32. Então, nós fazendo menos 445 mais 476 vai dar 31, ano 31. Considerando o ano zero, que não entra na contagem, nós vamos ter a morte do ungido, a morte de Jesus Cristo no ano 32 depois de Cristo. Você pode dizer, bom, eu pensava que Jesus Cristo havia morrido no ano 33. Tem aqui um detalhe muito interessante. No ano de 525, Dionísio Pequeno, a mando de Gregório o Grande, calculou erradamente o ano do nascimento de Jesus. Ele calculou no ano 753, após a fundação de Roma. Então, claro, o Império Romano contava os tempos a partir do dia que a sua cidade foi edificada, fundada, no ano 753. Então, no ano zero, né? Aí, esse Dionísio calculou que no ano 753, após a fundação de Roma, Jesus Cristo havia nascido. Hoje nós sabemos que ele errou. Este cálculo, melhor ajustado, daria exatamente em 749, o que equivale na nossa era, mais ou menos no ano 4 a.C., que também não é muito exato, mas é uma data bastante coerente. Então, isso aí vai explicar essa divergênciazinha aqui do ano 32, ou ano 33, ou ano 34, ou alguma coisa próxima aí. O certo é que as datas se ajustam muito bem exatamente nesse decreto para a reedificação de Jerusalém e com a morte do Messias. Bom, como eu havia dito, as 70 semanas é uma profecia dada para a nação de Israel e nós temos um problema. Qual é um aparente problema, aliás? Que a última semana, pelo estudar as profecias, pela análise minuciosa das profecias, esta última semana ela não se cumpriu. Por que ela não se cumpriu? Veja, no ano 70 depois de Cristo, o general romano denominado Tito, ele invadiu Jerusalém e destruiu a cidade, matou a espada milhares de judeus. Os que ficaram vivos foram espalhados pelo mundo afora. Mas este acontecimento
ele não condiz, ele não se encaixa com a profecia. Veja só o que a profecia diz exatamente. Olhe, mas não para si, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. Não houve inundação, não houve fim do imperador romano, muito pelo contrário, Roma continuou forte, imperando por muitos anos ainda, muitos anos, mais de 100 anos, mais de 200, 300 anos, continuou imperando. Tá? A destruição de Roma não foi súbita como diz a profecia, que é bem específica, e até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Veja só o que o príncipe deste povo fará, aliás. Ele firmará aliança. O general romano, que depois, posteriormente, se tornou imperador, ele não fez aliança exatamente com ninguém. Ele mandava e desmandava em tudo e em todos. Simplesmente sitiou Jerusalém, invadiu e a destruiu e matou milhares a fio da espada. Não houve aliança por uma semana, não houve rompimento de aliança na metade desta semana. Então, esta última semana, bem ajustada com as profecias bíblicas, ela ainda não se cumpriu. Quando ela irá se cumprir, então? Ela irá se cumprir num futuro muito próximo, que é num período denominado de grande tribulação. E para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos cortá-lo exatamente agora e continuar a partir deste ponto no vídeo 2. Te espero, então, até breve.